E vem conferir a crítica do anime Death Parade. E se você percebeu aqui nas últimas semanas do canal, essa e a anterior, eu estou trazendo aqui para o canal algumas críticas não de animes ou mangás novos que estão sendo lançados. Na verdade, eu estou tentando trazer críticas de algumas produções antigas, um pouquinho mais velhas, que eu também acho interessante, que eu queria trazer para discutir aqui no canal. E um anime que eu lembro que quando lançou, ele gerou uma grande expectativa, e eu já adianto, acabou me decepcionando muito na época que ele lançou, foi o anime Death Parade, que lançou no ano de 2015 e que está completo com um total de 12 episódios. Eu lembro que quando saiu o trailer de Death Parade em 2015, as pessoas, assim como eu, criou muita expectativa em cima da obra, pelo potencial que ele prometia que ia ter. Só pelo trailer, só pela sinopse, parecia que ia ser meio que um Jogos Mortais diferente, e isso acabou gerando uma expectativa muito grande pro anime que poderia sair ali. E infelizmente, apesar de eu não achar ele o pior anime do mundo, eu acho ele um anime fraco e muito decepcionante, principalmente decepcionante pelo potencial que ele tinha e que foi desperdiçado ali. Mas vamos começar devagar. Quando o anime começa, ele começa com essa proposta que ele vende desde a sua sinopse. É como se as pessoas morressem e aí elas vão ter que participar de um jogo, no estilo Jogos Mortais, que vai definir quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Quem ganhar o jogo vai pro céu, quem perder vai pro inferno. É uma temática mais ou menos parecida, onde cada episódio prometia que ia vir um jogo diferente. E por isso que eu falo que parece com Jogos Mortais. Não porque são jogos aleatórios, são jogos que a gente conhece da nossa vida diária, mas que normalmente tem uma consequência meio macabra, que acaba gerando bastante dor e sofrimento. E por isso jogos parecidos com Jogos Mortais. E essa ideia é muito boa. E se bem explorada, com uma boa animação, você tem 12 episódios para criar 12 jogos muito criativos, ou pelo menos brincar com a temática como um todo. E aí o anime começou. E o anime no começo, ele mostra o potencial que ele tem. Os primeiros episódios, ele consegue te convencer do potencial que ele tem. Através dos jogos interessantes, através dos personagens que são bem interessantes, o conceito deles, como eles funcionam naquele universo ali. Eles parecem mais alguém que está perdido naquele meio termo, do que realmente alguém que está trabalhando para alguém, para uma força maior. E isso é super interessante. E também gera um interesse que é, eles escondem como essas pessoas morreram ao longo de todo o episódio. Então você pensa, olha, bom primeiro episódio, bom segundo episódio, vamos ver como eles vão levar isso aqui. E aí que começa a decepção do anime, que começa mostrando o seu melhor. A parte dos jogos é interessante, mostra o potencial da obra e ainda tem uma boa animação. Death Parade, inegavelmente, tem uma boa animação que vai evoluindo ao longo dos episódios. Eu gosto muito do design do universo, eu gosto muito das cores que eles utilizam, e isso é muito importante destacar, porque já que tem muitos jogos acontecendo, muitos cenários diferentes, e cada área daquele lugar é praticamente alguém que comanda, você também consegue ver que aquele lugar e aquelas cores conversam muito com a personalidade da pessoa que está naquele lugar. Isso eu gostei bastante. E ainda colocaram uma personagem nova nesse lugar, que funciona dentro da ideia de roteiro como alguém que a gente chama de orelha. Pra quem não sabe, a personagem orelha dentro de uma narrativa é aquele personagem que ele vai ficar ouvindo, ele vai ficar realmente sendo o ouvinte daquela história. Ele é agente dentro daquele universo, porque ele não conhece nada igual a gente. Então ele faz perguntas, questionamentos e indagações para fazer com que eles respondam pra ela e, inevitavelmente, eles respondam pra gente. E aí, através daí, as cores funcionam muito bem, porque conversa muito bem com cada um que tá ali. Mas a partir mais ou menos do segundo episódio, o anime começa a entrar meio que numa queda livre. Ele consegue manter sim a parte da animação em um alto nível e volta e meia a ideia criativa dos jogos ainda funciona. Mas eu acho que na hora que tem que dar um passo a mais e mostrar pra que esse anime veio, entrar em discussões mais interessantes, mostrar por que ele deveria existir, aí é que vive o problema. Porque o anime, ele tem, obviamente, 20 e poucos minutos. E nesses 20 e poucos minutos, o episódio, ele meio que quer que você conheça aquele casal ou aquelas pessoas que morreram. Ele quer que você crie uma relação com eles através de flashbacks e meio que torça para um pro outro. Esse formato em 12 episódios, em 12 semanas, acaba ficando repetitivo. Tanto que eles saem dos jogos e vão explorar mais o lugar. Só que eu acho que esse anime, primeiro, merecia mais episódios. Eu acho que mais episódios, não para ter os jogos, mas para explorar mais o lugar. Tanto que lá pro final da temporada, quando eles realmente entram mais
mais profundamente em discussões de o que é a vida, o que é a morte, o que é o céu, o que é o inferno, o que eles estão fazendo ali, o anime meio que encerra. Eles meio que apresentam uma discussão interessante que deveria ter sido apresentado lá no começo da temporada e meio que explorado ao longo da temporada como um todo. Eles não fazem isso e o anime começa a ir em queda livre, onde os assuntos começam a ficar repetitivos, onde os jogos acabam não ficando tão empolgantes e ainda tem esse fator de... Já que você não conhece os personagens e eles vão aparecer e se encerrar no mesmo episódio, quem tá participando do jogo, você também não cria uma ligação ou se importa com eles de alguma forma. Então você meio que perde aquele impacto. Se você não se interessa pelo jogo em si, você não vai se interessar pelos personagens. E você precisa ter uma química, mesmo que mínima, mesmo que quase nada, o interesse por esses personagens para saber o que acontece com eles. Então aí começa o problema. O problema de uma repetição, o problema de não conseguir dar um passo a mais para explorar a história, e aí começa esse potencial a ser desperdiçado. Tanto que o anime começa super bem, no final tá meio enjoativo, não tá funcionando tão bem, a falta de carisma do protagonista também ajuda a fazer com que você não crie uma grande ligação com ele, apesar de ter uma função narrativa, o carisma dele ser menor, também incomoda um pouco. Então é um anime que você vê que é aquele, mais uma vez, um anime que tinha um potencial gigantesco, e ele mostra isso na parte técnica, que seria na parte da animação, seria na parte do design, seria na parte das cores, passando pela parte da trilha sonora, que também é muito boa, desde as que funcionam dentro do episódio, como a abertura, que é excelente, que até hoje em dia, mesmo vendo anime só em 2015, eu reouço a música, gosto de ouvir ela várias vezes, tem um potencial gigantesco, mas nada a partir daí acaba indo um passo a mais. Precisava de alguém mais criativo para realmente pensar fora da caixinha, pensar naqueles jogos como um algo a mais, assim como fizeram no próprio Jogos Mortais, que eu tô usando muito como exemplo aqui. Jogos Mortais, principalmente o primeiro, por que ele funciona tão bem até hoje em dia? Porque eles apresentaram bem os personagens, apresentaram bem o cenário, colocaram boas discussões ali e meio que criaram um mistério que faz com que você fique preso naquele filme ao longo de toda a sua duração. Aqui não tem nada disso. Aqui meio que eles têm só o potencial, só a casca é muito interessante, mas profundamente é um anime meio oco. Concluindo, e Death Parade é aquele anime que me deixa triste quando eu termino ele. Não só porque eu achei ele fraco, mas porque eu vi um potencial ali. Vi um potencial em personagem, história, discussão, universo, expansão de mundo, e nada disso eles fizeram. Na verdade, Death Parade é um anime que ele começa muito bem, e ele consegue manter uma técnica muito boa. A parte técnica dele mantém uma qualidade ao longo de 12 episódios. Mas um anime desse, pelo potencial que ele tinha que ser muito mais profundo. Os jogos vão perdendo interesse ao longo dos episódios, os personagens não são tão bem expandidos e explorados como deveriam, as discussões que são apresentadas não são bem trabalhadas como deveria, e no fim um anime que tinha um potencial de ser marcante, de ter várias temporadas, um anime que poderia virar algo discutível ao longo dos anos, virou um anime decepcionante. E por isso que eu fecho o anime Death Parade com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime Death Parade? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.